Às vezes, uma única noite pode mudar 2 vidas para sempre. Quando Isabela Santos subiu naquele palco do Hotel Unique, em São Paulo, ela não imaginava que estava prestes a viver o maior drama de sua vida. Um romance que desafiaria todas as regras da alta sociedade paulistana. Uma história de amor, poder e coragem que transformaria uma simples assistente administrativa na mulher mais desejada e odiada de São Paulo. Ei, você que está assistindo. De onde você está nos assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade e já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Isso ajuda muito. Agora vem comigo para essa história incrível que vai te emocionar do início ao fim. O salão de cristal do Hotel Unique brilhava como um diamante suspenso sobre São Paulo. Isabela Santos ajustou nervosamente o vestido azul marinho emprestado de Valéria, sentindo-se como uma impostora em meio aos sorrisos plastificados e joias reluzentes da elite paulistana. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a taça de champanhe que custava mais que seu salário semanal. Isa, para de fazer essa cara de enterro, sussurrou Valéria, cutucando-a com o cotovelo. Você está linda. E olha só, é para uma boa causa. Crianças carentes da periferia. Isabela forçou um sorriso, observando as mulheres ao redor com seus vestidos de grife e conversas sobre viagens para o Caribe. Aos 25 anos, filha de um mecânico de Campinas, ela se sentia como uma intrusa naquele mundo dourado. Do outro lado do salão, Rafael Mendonça observava a multidão com o tédio de quem conhecia aquela dança social há tempo demais. Aos 35 anos, o CEO da Renováveis Paulistas S.A. tinha olhos que já haviam visto muito. A morte prematura do pai, a pressão constante da mãe, o peso de carregar um império energético que se estendia por toda a América Latina. Rafael, querido, a voz aguda de Helena Mendonça cortou seus pensamentos. Catarina está linda hoje, não acha? Ele mal olhou para a jovem herdeira mineira que sua mãe insistia em empurrar. Catarina era bonita, sim, mas de uma beleza fria, calculada, como uma obra de arte cara, mas sem alma. O apresentador subiu ao palco com um sorriso comercial. Senhoras e senhores, chegou a hora do nosso tradicional leilão de jantares românticos. Nossas belas voluntárias oferecerão sua companhia para um jantar especial, e toda a renda será destinada ao projeto educacional na Vila Prudente. Isabela sentiu o sangue gelar. Val, você não disse que... Relaxa. É só subir, sorrir e descer. Super fácil. Mas quando chegou a vez de Isabela, Valéria a empurrou com força. O salto alto escorregou no mármore polido e ela teve que se segurar na cortina para não cair. O salão inteiro virou para olhar. Foi nesse momento que Rafael a viu. Ela estava ali, no palco, com os cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, as bochechas rosadas de vergonha, tentando se recompor com uma dignidade comovente. Não havia nada de ensaiado nela. Era pura, genuína, real. Algo que ele não via há anos naquele mundo de aparências. Aqui temos nossa próxima voluntária, a Bela. O apresentador esperou. Isabela Santos. Ela murmurou no microfone, sua voz trêmula ecoando pelo salão. As ofertas começaram tímidas. 10 mil, 25 mil. Rafael observava hipnotizado como ela permanecia no palco com uma mistura de coragem e vulnerabilidade que lhe tocou algo profundo no peito. 100 mil! Gritou um investidor de meia-idade. 200 mil! Replicou outro. 300 mil! O salão estava em polvorosa. Isabela sentia-se como um objeto em exposição, mas mantinha a cabeça erguida, os olhos fixos em algum ponto distante para não chorar. Foi então que Rafael se levantou. Sua voz cortou o salão como uma lâmina. 500 mil reais. O silêncio foi absoluto. Até os garçons pararam de servir. 500 mil reais era mais que muitas pessoas ganhavam em anos. Isabela finalmente olhou para ele. Seus olhos se encontraram através do salão dourado, e algo passou entre eles. Uma eletricidade, um reconhecimento, como se suas almas se reconhecessem de alguma vida anterior. Helena Mendonça estava pálida de choque. Catarina deixou cair a taça. O apresentador gaguejou. Que 500 mil uma vez ou 2 vezes no vendido. Enquanto Isabela descia do palco com as pernas bambas,
Uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem era aquele homem que acabara de pagar $500.000 por um jantar com ela? 3 dias depois, Isabela estava diante do espelho de seu pequeno apartamento em Perdizes, questionando todas as suas escolhas de vida. O vestido negro que escolhera era simples, mas elegante, comprado em uma liquidação no Brás com o dinheiro que economizara por meses. O restaurante Sky ocupava o último andar de um edifício nos Jardins, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Isabela chegou propositalmente 5 minutos atrasada, uma pequena demonstração de que não estava desesperada por aquele encontro, mesmo que seu coração estivesse disparado. Rafael já estava lá de pé junto à janela, observando o edifício Copan iluminado ao longe. Quando se virou e a viu, seu rosto se transformou com um sorriso genuíno que a fez esquecer momentaneamente de sua irritação. Pensei que não viria, ele disse, aproximando-se para cumprimentá-la. Pensei em não vir, ela respondeu com honestidade brutal. R$500.000, senhor? Rafael Mendonça. E você pode me chamar de Rafa. Eles se sentaram à mesa reservada junto à janela. O silêncio inicial foi preenchido pelo tinir discreto de talheres e o murmúrio suave de outros clientes. Então, Isabela cruzou as mãos sobre a mesa. Vou direto ao ponto. Por que você pagou $500.000 por um jantar comigo? Sou bonita, mas não sou Miss Brasil. Rafael quase se engasgou com o vinho. A franqueza dela era desconcertante em um mundo onde todos falavam em códigos e subentendidos. Você é autêntica, ele disse finalmente. Autêntica? Isabela inclinou a cabeça e Rafael percebeu o perigo naquele tom. Isso é um eufemismo para diferente das suas amigas da High Society? Não foi isso que eu quis dizer. Então me explique o que quis dizer, Rafa. O nome saiu com um toque de ironia. Rafael pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. No meu mundo, todo mundo representa um papel. Até eu. Você estava lá no palco, claramente desconfortável, mas não fingiu estar feliz por isso. Não sorriu como uma boneca. Foi real. Real. Isabela saboreou a palavra. Que palavra interessante vinda de alguém que acabou de pagar R$500.000 por uma fantasia. Talvez eu tenha pago $500.000 para fugir da fantasia. A conversa fluiu como um duelo elegante, cada um testando os limites do outro. Isabela descobriu que Rafael tinha lido os mesmos livros que ela, que preferia o cinema nacional ao hollywoodiano, que sua bebida favorita era cachaça boa e não uísque caro. E você? Ele perguntou quando a sobremesa chegou. O que faz quando não está sendo leiloada para ricaços excêntricos? Trabalho como assistente administrativa, ela disse, observando atentamente sua reação. Em que empresa? Isabela hesitou por um momento, depois decidiu pela verdade total. Renováveis Paulistas S.A. O garfo de Rafael parou no ar. Ele a encarou por um longo momento, o rosto passando por várias expressões, antes de se estabelecer em algo entre surpresa e diversão. Você trabalha para mim. Tecnicamente, você é o chefe do chefe do chefe do meu chefe. Mas sim. Por que não me disse antes? Porque queria ver se você é diferente quando não está no papel de CEO poderoso. Isabela inclinou-se para a frente. E você é. Muito mais interessante, na verdade. Rafael sentiu algo se mover dentro do peito. Algo que não sentia há anos. Aquela mulher extraordinária não apenas trabalhava em sua empresa, como o desafiava de uma forma que ninguém ousava fazer. Isabela, ele disse seu nome como se fosse uma oração. Gostaria de jantar comigo novamente amanhã? Ela sorriu, o primeiro sorriso realmente espontâneo da noite. Pergunta de novo na segunda-feira, no escritório. Aí veremos se você realmente é diferente. Enquanto Rafael observava Isabela partir, uma certeza cristalina se formou em sua mente. Sua vida nunca mais seria a mesma. Segunda-feira chegou com a chuva típica paulistana de março. Isabela estava em sua mesa no 12º andar da Renováveis Paulistas S.A., tentando se concentrar nas planilhas de despesas, quando Fernanda, sua companheira de mesa, cutucou-a com força. Isa, não vire agora, mas tem um cara de terno caríssimo vindo na nossa direção. Isabela ergueu os olhos e sentiu o estômago dar uma cambalhota. Rafael caminhava pelo corredor de divisórias com 2 homens de terno, claramente fingindo uma inspeção de rotina.
Seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo, antes dele desviar o olhar profissionalmente. Bom dia, senhoras, ele cumprimentou formalmente. Estou fazendo uma verificação dos processos administrativos. Senhorita Santos. Isabela Santos, ela respondeu entrando no jogo. Senhorita Santos gostaria de revisar os relatórios mensais. Poderia me acompanhar à sala de reuniões? Fernanda arregalou os olhos. Aisa, o que você fez? Na sala de reuniões vazia, Rafael fechou a porta e se encostou nela, sorrindo como um adolescente travesso. Que performance digna de Oscar, Isabela disse, mas não conseguiu disfarçar o próprio sorriso. Tive que pensar em alguma desculpa para vê-la. Então, sobre o jantar... Rafael, isso é loucura. Você é meu chefe. Tecnicamente, sou o chefe do chefe do chefe do seu chefe. Não é hora para piadas. Se alguém descobrir... Ninguém vai descobrir. Posso ser muito discreto. Isabela o encarou vendo a sinceridade em seus olhos escuros. Uma oportunidade. Você tem uma oportunidade de me impressionar. Mas nada de lugares chiques ou ostentação. Se quer me conhecer de verdade, precisa entrar no meu mundo. Qualquer lugar que você escolher. Hoje, 7 horas. Largo da Batata, saída do metrô. E vende roupas normais, não de magnata. Às 7 da noite, Isabela quase não reconheceu Rafael. Jeans escuro, camiseta branca simples, tênis. Ele estava nervoso, claramente fora de sua zona de conforto. Onde vamos? Ele perguntou. Você confia em mim? Eles pegaram o metrô para a Vila Madalena e Rafael experimentou pela primeira vez em anos a sensação de ser apenas mais um rosto na multidão. Isabela o levou a um pequeno restaurante familiar, escondido em uma rua lateral, com mesas de madeira rústica e música brasileira tocando baixinho. Meu pai me trouxe aqui quando eu tinha 12 anos, Rafael disse surpreso olhando ao redor. Foi pouco antes de ele morrer. Como ele morreu? Isabela perguntou gentilmente. Acidente industrial. Uma explosão em uma das primeiras plantas de energia que estávamos construindo. Ele estava lá verificando pessoalmente a segurança. A voz de Rafael ficou distante. Minha mãe nunca me perdoou por querer continuar o trabalho dele. Isabela estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Ele ficaria orgulhoso de ver o que você construiu. Às vezes me pergunto se vale a pena. Todo o dinheiro, o poder... Mas nunca me senti tão sozinho. Todo mundo se sente sozinho às vezes. A diferença é que você pode comprar companhia. Mas não posso comprar o que sinto quando olho para você. O momento foi interrompido quando o celular de Rafael tocou. Helena Mendonça. Não vai atender? Isabela perguntou. É minha mãe. Ela não aprovaria isso. Isso o quê? Me conhecer ou sair comigo? Rafael hesitou. E Isabela viu a verdade em seus olhos. Ela retirou a mão da dele. Entendo. Sou seu segredinho sujo. Isabela, não é assim. Não é? Então leva-me para conhecer sua mãe. Apresenta-me como sua namorada na próxima reunião de diretoria. Rafael ficou em silêncio, e esse silêncio disse tudo. Isabela se levantou. Obrigada pelo jantar. E pelo esclarecimento. Isabela, espera! Mas ela já estava partindo, deixando Rafael sozinho, com suas contradições e o gosto amargo da covardia. Na madrugada, ele estava em seu apartamento nos Jardins, olhando a cidade pelas janelas de vidro, quando percebeu uma verdade aterrorizante. Estava se apaixonando por uma mulher que talvez nunca pudesse apresentar ao seu mundo. Os próximos dias no escritório foram uma tortura silenciosa. Rafael inventava reuniões, revisões e inspeções só para passar pelo andar de Isabela, mas ela o tratava com frieza profissional absoluta. Fernanda começou a suspeitar. Isa, o CEO passou aqui 3 vezes essa semana. Isso é estranho até para os padrões dele. Talvez ele esteja de olho na nossa produtividade. Isabela respondeu, fingindo concentração total na tela do computador. Na sexta-feira, Rafael não aguentou mais. Esperou Isabela sair do prédio e a seguiu até o ponto de ônibus. Posso dar uma carona? Tenho condução, obrigada. Isabela, por favor, me dá uma chance de explicar. Ela se virou para encará-lo, os olhos faiscando. Explicar o quê? Que eu sou boa o suficiente para jantar em cantinhos escondidos, mas não para conhecer sua família?
Que você sente algo por mim, mas tem vergonha de admitir publicamente? Não é vergonha, é complicado. Complicado. Ela riu sem humor. Tudo é complicado quando você tem muito a perder, não é? O ônibus chegou e Isabela subiu sem olhar para trás. Rafael ficou parado na calçada, vendo o amor de sua vida se afastar enquanto a chuva começava a cair. Naquela noite, ele dirigiu até seu apartamento. Não tinha o endereço dela, mas conhecia o bairro. Perdizes. Passou horas rodando pelas ruas até encontrar um prédio onde viu uma luz acesa no quarto andar, uma silhueta familiar na janela. Isabela estava em sua sala modesta, folheando um livro, quando viu o Mercedes preto estacionado na rua. Mesmo no escuro, reconheceu Rafael encostado no carro, olhando para cima. Ela fechou as cortinas. Na segunda-feira, a situação piorou. Helena Mendonça apareceu na recepção da empresa, impecável em seu tailleur Chanel, perguntando por Isabela Santos. "A senhora tem horário agendado?" perguntou a recepcionista, nervosa diante de tanta elegância. "Diga a ela que sou Helena Mendonça. Ela vai querer me ver." 15 minutos depois, Isabela estava na lanchonete do térreo, sentada de frente para a mãe de Rafael. Helena era exatamente como imaginara. Linda, fria, impecável e absolutamente letal. "Senhorita Santos, vou direto ao ponto. Sei sobre você e meu filho." Isabela manteve a voz firme. "Não há nada para saber. Não me subestime, querida. Tenho olhos em toda parte." Helena abriu a bolsa e retirou um envelope. 500 mil reais. A mesma quantia que Rafael pagou por você naquela noite. O sangue de Isabela ferveu. "Você acha que eu tenho preço?" "Todos têm preço, querida. A questão é encontrar o valor certo." Helena empurrou o envelope pela mesa. "Rafael precisa de uma esposa adequada. Alguém do mesmo nível social, com a educação certa, os contatos certos. Catarina Oliveira, por exemplo. Se Rafael quer Catarina, por que não está com ela? Porque homens às vezes se deixam levar por caprichos. Mas caprichos passam. Responsabilidades ficam." Helena se inclinou para a frente. "Você parece uma moça inteligente. Não pode acreditar seriamente que tem futuro com meu filho. O que Rafael sente ou deixa de sentir é problema dele." "É mesmo? Então por que vocês se esconderam na semana passada? Por que ele não a levou à festa de investidores no sábado passado?" Helena sorriu friamente. "Porque no fundo ele sabe que você é uma diversão temporária." Cada palavra era uma punhalada certeira. Isabela sentiu todas as suas inseguranças voltando à tona. "Aceite o dinheiro, querida. Comece uma nova vida, longe daqui." Isabela empurrou o envelope de volta. "Pode guardar seu dinheiro. Eu não sou mercadoria." Mas enquanto voltava para o elevador, as palavras de Helena ecoavam em sua mente como veneno. Por que ele não a levou à festa? Por que se escondem? Naquela tarde, quando Rafael apareceu novamente em seu andar, ela o ignorou completamente. Na saída, ele a interceptou. "Isabela, precisamos conversar. Sua mãe já conversou comigo hoje. Foi bem esclarecedor." O rosto de Rafael empalideceu. "O que ela disse?" "A verdade, que eu sou um capricho, uma diversão." Isabela o encarou nos olhos. "Prova que ela está errada. Me leva para a próxima festa da empresa, publicamente, como sua namorada." Rafael hesitou. Apenas por um segundo, mas o suficiente. "É isso, está aprovado." Isabela virou-se para partir. "Isabela, espera. É complicado. Para mim não é. Ou você me assume publicamente, ou isso acaba agora. Me dá mais tempo." "Tempo para quê? Para encontrar coragem? Para decidir se eu valho o constrangimento?" As lágrimas finalmente escaparam. "Você pode ter comprado um jantar comigo, Rafael, mas não comprou meu coração. E definitivamente não comprou meu respeito." Ela partiu, deixando Rafael sozinho com a certeza terrível de que estava perdendo a única coisa real em sua vida. E o pior era que ela estava certa. A gala de investidores no Teatro Municipal de São Paulo era o evento mais importante do calendário social da Renováveis Paulistas S.A. Rafael estava impecável em seu smoking, mas seu rosto mostrava sinais claros de noites mal dormidas. Helena circulava pelo salão como uma rainha, apresentando Catarina Oliveira como se já fosse sua nora.
Rafael, querido, você não dançou nenhuma vez com Catarina, sussurrou Helena em seu ouvido. As pessoas estão comentando. Deixem comentar. Não seja infantil. Sua empresa precisa dos investimentos do pai dela. Rafael observava os investidores argentinos e chilenos, as conversas sobre expansão para o Uruguai, os contratos de milhões de dólares. Tudo parecia vazio sem Isabela ali. Enquanto isso, no pequeno apartamento em Perdizes, Isabela empacotava suas roupas. Havia decidido voltar para Campinas, para a casa dos pais. Não conseguia mais fingir que aquilo não a afetava. Fernanda bateu na porta, trazendo sorvete e determinação. Você está sendo idiota, declarou sentando-se na cama entre as roupas dobradas. Obrigada pelo apoio. Isa, você está apaixonada por ele. E ele por você. Apaixonado não significa nada se ele tem vergonha de mim. Ou talvez ele esteja com medo. Você já pensou nisso? Fernanda abriu o pote de sorvete. O homem tem uma empresa de bilhões, uma família de tradição, pressões que a gente nem imagina. E isso justifica me tratar como segredo? Não justifica, mas explica. Fernanda pausou. Escuta, você pode fugir agora e se perguntar para sempre e se. Ou pode lutar pelo que quer. Enquanto isso, no Teatro Municipal, Rafael estava sendo conduzido pela mãe até Catarina quando seu assistente Pedro se aproximou discretamente. Senhor Rafael, desculpe interromper, mas há uma situação que precisa de sua atenção. Rafael seguiu Pedro para um canto mais reservado. O que foi? É sobre a senhorita Isabela Santos. Ela entregou uma carta de demissão hoje. Está planejando deixar São Paulo. O mundo de Rafael parou. Tudo ao redor, a música, as conversas, os risos, se transformou em um zumbido distante. Onde ela está? Creio que em casa, senhor. Rafael olhou para trás, para o salão dourado, para sua mãe que o observava expectante, para Catarina que sorria pacientemente. Então olhou para frente, para a saída, para a possibilidade de ir atrás da única mulher que o fazia sentir-se vivo. Pedro, meu carro. Senhor, a gala... Que se dane a gala. Rafael começou a caminhar em direção à saída, quando Helena o interceptou. Onde você pensa que vai? Buscar a mulher que amo. Rafael, você não pode sair daqui agora. Temos investidores importantes, a imprensa. Mãe. Rafael parou e a encarou com uma frieza que ela nunca havia visto. Durante 35 anos, fiz tudo o que você quis. Estudei onde você mandou. Me casei com quem você escolheu. Construí a empresa que você sonhou. Mas não vou perder a única pessoa que me faz feliz para satisfazer suas ambições sociais. Rafael, seja razoável. Mas ele já havia saído, deixando Helena pálida no meio do salão. No carro, disparando pelas ruas molhadas de São Paulo, Rafael se deu conta de algo. Havia passado a vida inteira representando o papel de filho perfeito, CEO exemplar, homem de sociedade. Mas com Isabela pela primeira vez, era simplesmente ele mesmo, e estava prestes a perdê-la para sempre. O porteiro do prédio de Isabela reconheceu o homem elegante que aparecia frequentemente na rua e o deixou subir. Rafael subiu os 4 andares de escada correndo, o coração batendo descompensado. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Isabela, sei que está aí dentro. Silêncio. Por favor, me dá uma chance de explicar. A voz dela veio abafada através da porta. Não há nada para explicar. Você fez sua escolha. Não, eu não fiz. Isso que é o problema. Rafael encostou a testa na porta. Isabela, eu abandonei a gala. Abandonei minha mãe, os investidores, toda aquela gente importante. Estou aqui. A porta se abriu devagar. Isabela estava de pijama, os olhos vermelhos de chorar. Por quê? Ela perguntou simplesmente. Porque você me disse para escolher. E eu escolhi você. Isabela o olhou por um longo momento. É tarde demais, Rafael. Não, não é. Ele entrou no apartamento pequeno, vendo as malas abertas. Cancela essa viagem. Fica comigo. Para quê? Para continuar sendo seu segredo? Para ser minha vida. Rafael pegou as mãos dela. Isabela, eu passei 35 anos vivendo para os outros. Para minha mãe, para a empresa, para uma imagem. Contigo, pela primeira vez, sou eu mesmo. E isso me apavora porque nunca senti nada assim. Rafael,
Me dá uma chance real, de fazer isso certo. Isabela sentiu suas defesas desmoronando. Como? Casa comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Você está maluco? Completamente. Rafael sorriu, e ela viu nele o menino vulnerável por trás do magnata. Casa comigo, Isabela. Não porque é prático ou sensato, mas porque eu não consigo imaginar um futuro sem você. E naquele momento, no pequeno apartamento em Perdizes, com suas malas abertas e seu coração partido, Isabela Santos tomou a decisão mais importante de sua vida. Sim, a notícia do noivado explodiu pela alta sociedade paulistana como uma bomba. Helena Mendonça estava no apartamento de Rafael às 7 da manhã, acompanhada de 3 advogados e uma expressão que poderia congelar o inferno. Você perdeu completamente o juízo, ela disse, dispensando os advogados com um gesto. Uma empregada, Rafael, uma simples empregada. Cuidado com o que vai dizer sobre minha noiva. Noiva? Helena riu amargurado. Você a conhece há 3 semanas. Conheço o suficiente para saber que ela é a mulher da minha vida. Isabela, sentada silenciosamente no sofá, observava a dinâmica entre mãe e filho. Rafael estava tenso, mas firme. Helena era uma força da natureza em modo destrutivo. Senhorita Santos, Helena se dirigiu diretamente a ela. Você compreende que está destruindo o futuro do meu filho? Na verdade, Isabela se levantou com calma. Acho que estou ajudando ele a encontrar um futuro que realmente quer. Que presunção! Você acha que sabe o que é melhor para ele? Sei que ele não estava feliz antes de me conhecer. Helena se aproximou de Isabela como uma predadora. Você tem alguma ideia do que significa ser parte desta família? As expectativas, as responsabilidades, os sacrifícios? Algumas coisas valem qualquer sacrifício. Que romântico e ingênuo. Helena virou-se para Rafael. Catarina está disposta a esperar. Ela entende que, às vezes, os homens passam por fases. Não é uma fase, mãe. Não? Então explique para seus investidores argentinos por que você abandonou uma gala de 50 milhões de dólares para correr atrás de uma secretária. Assistente administrativa, Isabela corrigiu friamente. Tanto faz. Rafael se posicionou entre as duas mulheres. Mãe, você pode aceitar minha escolha com elegância ou pode continuar essa guerra, mas não vou mudar de ideia. Helena estudou o rosto do filho e viu uma determinação que não conhecia. Depois de um momento de silêncio tenso, ela pegou a bolsa. Muito bem. Mas quando isso terminar, e vai terminar, não venha chorar para mim. Depois que ela saiu, Rafael e Isabela ficaram em silêncio. A tensão no ar era palpável. Ela tem razão, sabe? Isabela disse finalmente. Sobre o quê? Sobre eu não saber no que estou me metendo. Sobre ser ingênua. Isabela se aproximou da janela, olhando a cidade lá embaixo. Rafael, você realmente quer se casar comigo ou está só se rebelando contra sua mãe? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Como pode perguntar isso? Porque isso tudo está acontecendo muito rápido. 3 semanas atrás nós nem nos conhecíamos. Rafael se aproximou dela, girando-a para encará-lo. Isabela, você já sentiu que conhecia alguém a vida toda, mesmo tendo acabado de conhecer? Sim, ela sussurrou. Então não questiona isso. Não questiona nós. Eles se beijaram e por um momento o mundo exterior desapareceu. Mas quando se separaram, a realidade voltou com força total. E agora? Isabela perguntou. Agora planejamos um casamento. Rafael, ser ingênua é uma coisa. Ser estúpida é outra. Isabela se afastou dele. Você vai perder amigos, talvez investidores, possivelmente muito dinheiro. Tem certeza de que eu valho tudo isso? Rafael a pegou pelos ombros, olhando profundamente em seus olhos. Isabela, eu construí um império financeiro. Tenho mais dinheiro do que posso gastar em 10 vidas. Mas nunca fui feliz, verdadeiramente feliz, até conhecer você. E se não der certo? E se der? Naquela tarde, eles foram escolher alianças. Rafael queria levá-la à joalheria mais cara de São Paulo, mas Isabela insistiu em uma loja pequena na Liberdade, onde escolheram anéis simples de ouro branco. Não são
Modestos? Rafael perguntou, acostumado ao ostentoso. São perfeitos, Isabela respondeu, admirando o anel em seu dedo. Algumas coisas não precisam ser caras para serem valiosas. Quando saíram da loja, Rafael a puxou para um abraço no meio da calçada movimentada. Não me importo se o mundo inteiro for contra nós, ele murmurou em seu ouvido. Vou lutar por você. Pelo nós, ela corrigiu. Pelo nós. Mas enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas de São Paulo, ambos sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. No dia seguinte, a coluna social do estado de São Paulo trazia a manchete: CEO da Renováveis Paulistas anuncia noivado surpresa, com uma foto desfocada dos dois saindo da joalheria. A guerra havia sido oficialmente declarada. A segunda-feira chegou como um tsunami. Isabela entrou no escritório para encontrar todas as conversas parando quando ela passava. Fernanda a puxou rapidamente para o banheiro. Menina, você virou a celebridade do escritório. Todo mundo está falando. E dizendo o quê? Que você é uma aproveitadora, que está atrás do dinheiro dele, que vai acabar mal. Fernanda pausou. Mas também tem gente dizendo que vocês são um casal lindo e que ele parece mais feliz. Isabela suspirou. E você? O que acha? Acho que você está apaixonada por um homem complicado em uma situação impossível. Mas se alguém pode fazer dar certo, é você. Quando voltaram para a mesa, havia uma convocação para Isabela comparecer ao RH. Sua supervisora, Márcia, estava visivelmente desconfortável. Isabela, em vista da situação, achamos melhor você ser transferida para outro departamento, para evitar conflitos de interesse. Que tipo de conflitos? Bem, você não pode continuar sendo avaliada pela mesma estrutura hierárquica que seu noivo comanda. Isabela percebeu que Rafael havia antecipado isso. Uma hora depois, estava em uma sala muito maior no 20º andar, com vista para a cidade e o título de Coordenadora de Desenvolvimento Cultural, um cargo criado especialmente para ela. Não precisava fazer isso, ela disse, quando Rafael apareceu para verificar se estava se adaptando. Não podia deixar você em uma posição constrangedora. E agora, vão dizer que sou sua protegida. Deixa falarem, você vai provar seu valor, mas prova-lo para quem? Os colegas a tratavam com uma mistura de inveja e desconfiança. Os superiores eram educados demais, claramente intimidados. Isabela se sentia mais isolada do que nunca. A situação piorou quando André Garcia apareceu no escritório. André havia sido seu namorado na faculdade, um relacionamento sério que terminou quando ele decidiu fazer pós-graduação em Londres. 5 anos depois, estava de volta, mais bonito, mais maduro e claramente interessado em resgatar o que tinham. Isa, não acredito que você está aqui. Ele a abraçou no lobby, bem na hora em que Rafael descia do elevador executivo. Rafael viu o abraço e sentiu uma pontada de ciúme que o surpreendeu pela intensidade. O homem era alto, bem vestido, claramente intelectual, exatamente o tipo que faria sentido para Isabela. André, que surpresa! Isabela se afastou, claramente desconfortável. O que você está fazendo aqui? Reunião de negócios. Minha empresa está negociando um contrato com a Renováveis. Ele sorriu. E você? Nunca imaginei que trabalhasse em uma multinacional. As pessoas mudam. Ainda bem que algumas coisas não mudam. Você está ainda mais linda. Rafael se aproximou, sua presença comandando a atenção imediata. Com licença. Isabela fez as apresentações com evidente tensão. André, este é Rafael Mendonça, CEO da empresa. Rafael, André Garcia, um velho amigo. Os dois homens se cumprimentaram com a cortesia gelada de rivais, reconhecendo um ao outro. Prazer em conhecê-lo, André disse. A Isabela e eu estudamos juntos na USP. História da arte. Interessante, Rafael respondeu, mas sua voz não demonstrava nenhum interesse. Na verdade, André continuou, claramente aproveitando a situação. Estou voltando para São Paulo permanentemente. Estava pensando em procurar a Isa para retomarmos nossas conversas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabela se sentiu como uma corda sendo puxada dos dois lados. André, eu... Senhorita... Santos? Rafael a interrompeu formalmente. Poderia me acompanhar? Temos uma reunião.
Não havia nenhuma reunião, mas Isabela o seguiu, sentindo o olhar confuso de André em suas costas. No elevador, Rafael estava visivelmente tenso. Quem é ele realmente? Eu disse, um velho amigo. Amigo que te abraça assim? Rafael, você está com ciúmes? Deveria estar? Isabela o encarou. Você realmente acha que me envolveria contigo se ainda tivesse sentimentos por outro homem? Não sei. Ainda estou aprendendo a confiar em você. A frase saiu mais dura do que ele pretendia, e Isabela sentiu como um tapa. Confiança é uma via de mão dupla, Rafael. Se você não confia em mim, talvez devêssemos repensar isso tudo. As portas do elevador se abriram e eles saíram em silêncio tenso. Naquela noite, André ligou para Isabela. Isa, desculpa se criei uma situação estranha hoje. Não sabia que você estava envolvida. Estou noiva, André. Noiva. A surpresa em sua voz era genuína. Sério? Com o CEO? Com Rafael, sim. Isa, posso falar como amigo? Vocês parecem muito diferentes. Diferentes como? Ele é mundo corporativo, poder, dinheiro. Você sempre foi arte, cultura, coisas do coração. Tem certeza de que é isso que você quer? Isabela ficou em silêncio por um momento. André, eu preciso ir. Mas depois de desligar, ficou acordada até de madrugada, questionando se André não tinha razão. Ela e Rafael eram mesmo muito diferentes? Ou as diferenças eram o que os completava? Na manhã seguinte, encontrou Rafael esperando-a na entrada do prédio com café e um sorriso arrependido. Desculpa por ontem, ele disse. Foi infantil. Foi. Posso explicar? Pode tentar. Nunca senti isso por ninguém antes. E isso me assusta. A ideia de perder você, ele balançou a cabeça, faz eu agir como um idiota. Isabela pegou o café e deu um gole. Rafael, se vamos nos casar, você precisa confiar em mim. Completamente. Confio. Então prova. Hoje à noite tem um vernissage na Pinacoteca. André vai estar lá. É um evento profissional. Vem comigo. Como meu noivo, publicamente. Rafael hesitou apenas por uma fração de segundo. Combinado. Enquanto entravam juntos no prédio, Isabela pensou. Esta será a primeira vez que aparecemos publicamente como casal. E talvez a última, dependendo de como ele reagir ao meu mundo. A Pinacoteca do Estado estava repleta naquela quinta-feira à noite. A exposição Arte Contemporânea Brasileira Novos Horizontes atraíra artistas, críticos, intelectuais e a burguesia cultural paulistana. Isabela havia escolhido um vestido negro simples, mas elegante, enquanto Rafael optara por um terno mais casual, blazer azul marinho e jeans escuro. Nervoso? Isabela perguntou, enquanto subiam as escadas de mármore. Deveria estar? É um mundo diferente do seu. Aqui as pessoas falam de arte, não de lucros trimestrais. Dentro do salão principal, Rafael imediatamente se sentiu deslocado. As conversas giravam em torno de técnicas pictóricas, movimentos artísticos, críticas sociais expressas através da arte. Era um idioma que ele não dominava. André apareceu quase imediatamente, impecável em seu terno de corte europeu. Isa, que bom que você veio. Ele beijou-a no rosto e estendeu a mão para Rafael. Mendonça, prazer vê-lo novamente. O prazer é meu, Rafael respondeu, apertando a mão talvez com mais força que o necessário. Venham, quero mostrar a vocês uma peça incrível do Marcos Vinícius. André os guiou através da multidão. Isa, você vai adorar. É exatamente o tipo de crítica social que você defendia na faculdade. Eles pararam diante de uma instalação complexa que misturava ferro oxidado, espelhos quebrados e fotografias de trabalhadores urbanos. André começou uma explicação elaborada sobre simbolismo e representação social, dirigindo-se principalmente a Isabela. Rafael observava a interação, vendo como os olhos de Isabela brilhavam enquanto discutia a arte, como sua voz ganhava paixão ao falar de técnicas e significados. Era um lado dela que ele conhecia pouco. E você, Rafael? André se dirigiu a ele com um sorriso que não chegava aos olhos. O que acha da peça? Rafael estudou a instalação por um momento. É intensa. Intensa. André repetiu com um toque de condescendência. É uma análise interessante. Isabela notou a tensão crescente e se aproximou de Rafael. Arte é subjetiva.
Cada pessoa vê algo diferente. Claro, André concordou. Embora algumas interpretações sejam mais informadas que outras. A provocação foi sutil, mas clara. Rafael sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Eles continuaram circulando pela exposição. A cada obra, André oferecia comentários eruditos que Rafael não conseguia acompanhar. Pior, ele notava como outras pessoas no evento conheciam André, cumprimentavam-no com familiaridade, incluíam-no em conversas das quais Rafael era automaticamente excluído. Isabela, uma mulher ruiva, se aproximou animadamente. Que saudade! Como você está? Marina, que surpresa! Isabela abraçou a amiga. Rafael, esta é Marina, colega da faculdade. Marina, Rafael, meu noivo. Marina não disfarçou a surpresa. Noivo? Uau, que novidade! Muito recente, André comentou. Eles se conheceram há algumas semanas. Algumas semanas? Marina arregalou os olhos. Nossa, que romance relâmpago! Isabela sentiu-se obrigada a explicar. Às vezes você simplesmente sabe. Claro, claro, Marina disse, mas sua voz carregava ceticismo. E você, Rafael, também trabalha com arte? Não, energia renovável. Ah. Marina pareceu não saber como continuar a conversa. A situação piorou quando encontraram um grupo de ex-professores da USP. As conversas fluíam naturalmente entre Isabela, André e os acadêmicos, repletas de referências que Rafael não compreendia. Ele se sentia como um estrangeiro em território hostil. Professor Henrique estava me contando sobre sua nova pesquisa, André disse, sobre a influência da arte africana na pintura brasileira contemporânea. Você ia adorar, Isa. Realmente? Conte-me mais. Rafael observou Isabela mergulhar na conversa com entusiasmo genuíno. Ela discutia conceitos complexos com facilidade. Demonstrava conhecimento profundo, fazia perguntas inteligentes. Era brilhante, e todos ali reconheciam isso. E ele se sentia cada vez menor. Com licença, Rafael murmurou durante uma pausa na conversa. Vou buscar uma bebida. No bar ele pediu um uísque duplo e tentou processar o que estava sentindo. Não era apenas ciúme de André, embora isso também estivesse presente. Era uma sensação mais profunda de inadequação. Difícil, né? Uma voz familiar o fez se virar. Era Marina. Entrar no mundo da Isa. Como assim? Ela sempre foi especial, super inteligente, apaixonada por arte, cheia de ideais. Na faculdade, todos nós éramos meio apaixonados por ela. Marina tomou um gole do vinho. André nunca superou totalmente. Rafael não respondeu, mas sua expressão se endureceu. Não me entenda mal, Marina continuou. Isa está claramente apaixonada por você. É só que vocês dois são de mundos muito diferentes. Isso é um problema? Não necessariamente, mas pode ser complicado. Marina olhou em direção ao grupo onde Isabela ainda conversava animadamente. André conhece esse mundo dela. Fala a mesma língua. Tem os mesmos interesses. E eu não. Marina o estudou por um momento. A isso só você pode responder. Quando Rafael voltou ao grupo, a conversa havia evoluído para planos de um grupo de ex-alunos se reunir no final de semana para visitar ateliês de artistas emergentes. Vai ser como nos velhos tempos, Marina disse. Isa, você tem que ir. Eu adoraria, mas... Isabela olhou para Rafael. Vai, ele disse, mais brusco que pretendia. Tem certeza? Tenho. Você gosta dessas coisas. André sorriu. Perfeito. Vai ser como uma mini-reunião da turma. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era pesado. Você está bem? Isabela perguntou finalmente. Estou. Rafael, eu conheço você. O que está acontecendo? Ele pausou no sinal vermelho e se virou para encará-la. Você estava em casa ali, conversando sobre coisas que eu nem sei que existem, com pessoas que te conhecem há anos. Isso te incomoda? Incomoda que eu me senti completamente perdido. Como se não pertencesse ao seu mundo. Isabela pegou a mão dele. Rafael, você não precisa entender de arte para me amar. Não? Porque parecia que eu era o único ali que não sabia de nada. E quando você me leva para reuniões de negócios, eu também me sinto perdida. Mas isso não diminui nosso amor. Rafael dirigiu em silêncio por alguns quarteirões.
André ainda está apaixonado por você. Isso não importa. Não? Porque ele claramente sabe como conversar com você de uma forma que eu não sei. Rafael para o carro. Ele encostou na primeira vaga que encontrou. Isabela se virou para encará-lo completamente. Eu escolhi você. Não André. Não qualquer outra pessoa do meu mundo. Você. E se você não consegue confiar nisso, talvez devêssemos reconsiderar tudo. As palavras dela ecoaram no carro como um ultimato. E pela primeira vez desde que se conheceram, Rafael se perguntou se o amor seria suficiente para superar todas as suas diferenças. Os dias seguintes foram marcados por uma polidez fria entre Rafael e Isabela. Eles conversavam sobre coisas práticas, horários, compromissos, detalhes do casamento, mas evitavam qualquer assunto mais profundo. A tensão era palpável até para Fernanda, que observava a Isabela no trabalho. Vocês brigaram? Ela perguntou durante o almoço. Não exatamente. É mais uma incompatibilidade de expectativas. Que linguagem chique para dizer que vocês estão se estranhando. Isabela suspirou. Fer, você acha que duas pessoas muito diferentes podem dar certo? Depende. Diferentes como? Mundos completamente opostos, interesses diferentes, amigos diferentes. Isa, diferenças podem ser complementares. A questão é se vocês respeitam os mundos um do outro. Na sexta-feira, chegou a hora do passeio aos ateliês. Isabela havia confirmado presença, mas Rafael inventou uma reunião de última hora. Ela sabia que era desculpa, mas não discutiu. O grupo se encontrou na estação de metrô da Sé. Isabela, André, Marina e mais 5 ex-colegas da USP. O roteiro incluía 3 ateliês no Bexiga e 1 na Vila Madalena. Como nos velhos tempos, Marina exclamou enquanto desciam do metrô. E realmente era. Isabela se sentiu transportada para seus anos de faculdade, quando passava tardes inteiras explorando a cena artística paulistana, discutindo teorias estéticas em bares baratos, sonhando em transformar o mundo através da cultura. No primeiro ateliê, conheceram Carla, uma jovem artista que trabalhava com arte urbana e questões sociais. Suas telas grandes e vibrantes retratavam a vida nas periferias de São Paulo com uma força brutal e bela. É exatamente isso, Isabela disse, parando diante de uma tela que mostrava crianças brincando em meio a prédios cinzentos. Arte que não é apenas decorativa, mas que transforma perspectivas. Você sempre teve esse olhar, André comentou, aproximando-se dela. Lembra da nossa primeira aula com o professor Henrique? Você disse que arte sem propósito social era masturbação intelectual. Isabela riu. Eu era muito radical. Era autêntica. Como sempre. Havia algo na voz de André, uma intimidade nostálgica que a fez se sentir desconfortável. Marina notou e sutilmente mudou de assunto. No segundo ateliê, encontraram Paulo, um escultor que trabalhava com materiais reciclados. Suas peças eram enormes, complexas, feitas inteiramente de lixo eletrônico transformado em arte. É um comentário sobre nossa sociedade do descarte, ele explicou. Pego o que as pessoas jogam fora e transformo em beleza. Incrível, Isabela murmurou, caminhando ao redor de uma escultura que parecia uma árvore feita de placas de circuito. André a observava, notando como ela se movia naturalmente naquele ambiente, como suas mãos gesticulavam enquanto discutia conceitos, como seus olhos brilhavam de entusiasmo. Isa, ele disse quando se afastaram do grupo por um momento. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você sente falta disso? Desse mundo. Como assim? Arte e cultura, discussões que vão além de planilhas e relatórios. Ele pausou. Você parece diferente agora, mais contida. Isabela ficou em silêncio por um momento. As pessoas mudam, André. Ou se adaptam para caber onde não deveriam. A frase a atingiu como uma flecha certeira. O que você quer dizer com isso? Nada demais. É só que você sempre foi livre, Isa. Selvagem no bom sentido. E agora... Agora o quê? Agora você está noiva de um homem que claramente não entende quem você é. André, você não conhece Rafael. Conheço o suficiente. Vi como ele olhava para você no vernissage. Como se você fosse um quebra-cabeça que ele não consegue montar. Isabela se afastou dele. Acho melhor voltarmos para o grupo.
Mas as palavras de André ficaram ecoando em sua mente pelo resto do dia. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Rafael trabalhando em seu notebook na mesa da cozinha, cercado de papéis e relatórios. Como foi o passeio? Ele perguntou sem levantar os olhos da tela. Foi bom. Conhecemos artistas interessantes. Que bom. Rafael, você pode parar de trabalhar um minuto e conversar comigo? Ele fechou o notebook com um suspiro. Desculpa. É que tenho essa apresentação para os investidores na segunda. Sempre tem alguma coisa. O que isso quer dizer? Nada. Esquece. Isabela foi para a cozinha preparar um chá. Rafael a seguiu. Isabela, o que está acontecendo? Você quer saber mesmo ou está perguntando por educação? Eu quero saber. Ela se virou para encará-lo. André me fez uma pergunta hoje. O nome foi como um tapa na cara de Rafael. Ah, é? E o que o André quis saber? Se eu sinto falta do meu mundo. Da arte, da cultura, das discussões sobre coisas que importam. E você sente? A pergunta saiu mais agressiva do que ele pretendia, mas Isabela não recuou. Às vezes. Então talvez devesse voltar para esse mundo. E para o André. É isso que você quer? Eu quero que você seja feliz. Que resposta conveniente. Isabela pegou sua xícara e foi para a sala. Muito fácil se fazer de mártir romântico. Rafael a seguiu irritado. O que você quer de mim, Isabela? Que eu vire um intelectual de arte da noite para o dia. Quero que você tenha interesse pela pessoa com quem está se casando. Eu tenho interesse. Interesse sexual, interesse possessivo. Mas você realmente se importa com o que eu penso, com o que me move, com quem eu sou além de uma mulher bonita que te fascina? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. É claro que me importo, Rafael disse, mas sua voz não carregava convicção. Quando foi a última vez que você me perguntou sobre meus sonhos, sobre o que eu quero fazer da vida, sobre o que me faz feliz além de você? Rafael abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta. É isso que eu imaginava, Isabela disse baixinho. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, o peso das palavras não ditas pairando entre eles. Isabela, Rafael disse finalmente, eu te amo. Eu sei. E eu te amo também. Mas às vezes o amor não é suficiente. Como pode dizer isso? Porque amor sem compreensão, sem interesse genuíno um pelo outro, é só paixão. E paixão se acaba. Isabela foi para o quarto, deixando Rafael sozinho na sala com uma verdade incômoda. Talvez ele estivesse apaixonado pela ideia dela, não por quem ela realmente era. E talvez André tivesse razão sobre eles não se encaixarem. A pergunta era, ainda havia tempo para descobrir quem Isabela realmente era, ou ele já a havia perdido para suas próprias limitações? O fim de semana passou em silêncio constrangedor. Rafael tentou algumas vezes iniciar conversas mais profundas, perguntando sobre os artistas que Isabela havia conhecido, mas suas perguntas soavam forçadas, obrigatórias. Ela respondia educadamente, mas sem o entusiasmo que ele havia visto quando conversava com André. Na segunda-feira, a tensão explodiu. Isabela estava em seu escritório quando Rafael apareceu com uma pasta na mão. Tenho algo para você, ele disse, fechando a porta. Se é trabalho, deixa na mesa. Não é trabalho. Rafael abriu a pasta e mostrou a ela o conteúdo. É uma proposta. Isabela olhou para os papéis. Projetos detalhados, orçamentos, cronogramas. Rafael, o que é isso? Um centro cultural. Aqui em São Paulo. Com foco em artistas emergentes, programas educacionais, ateliês comunitários. Ele se sentou na borda da mesa dela. Você seria a diretora. Isabela examinou os documentos mais de perto. Era impressionante. Um projeto de 20 milhões de reais, com instalações de primeira linha. Programas ambiciosos, parcerias com universidades. Rafael, isso é minha forma de mostrar que me importo com seus interesses. Isabela levantou os olhos dos papéis e ele viu algo neles que não esperava. Tristeza. Você não entende, né? O que eu não entendo? Estou oferecendo exatamente o que você quer. Não, você está oferecendo o que acha que eu quero. Isabela se levantou e começou a andar pela sala. Rafael, não é sobre ter um centro cultural para dirigir. É sobre você se interessar genuinamente pelo que me move.
Mas eu me interesso, por isso criei esse projeto. Você criou esse projeto para me manter ocupada com algo relacionado ao meu campo, mas sem precisar realmente entender o que eu penso sobre arte, cultura, sociedade. Rafael sentiu a frustração crescer. Isabela, eu não entendo nada de arte. Admito. Mas estou tentando. Tentando comprar meu interesse e não despertar o seu. Que diferença faz? Toda a diferença do mundo. Isabela se virou para encará-lo completamente. Você quer que eu seja feliz dentro dos parâmetros que você consegue controlar, mas não quer se aventurar no meu mundo. Seu mundo me exclui, porque você se exclui. No vernissage, você nem tentou participar das conversas. Ficou lá parado, julgando tudo como inferior. Eu não julguei. Julgou sim. E sabe por quê? Porque você acha que seu mundo, dinheiro, negócios, poder, é mais importante que o meu. A acusação o atingiu como um soco. Isso não é verdade, não é? Então me explica por que você nunca me perguntou sobre minha tese de graduação, sobre por que escolhi História da Arte, sobre o que eu acho da função social da cultura. Rafael ficou em silêncio porque ela estava certa. E sabe o que é pior? Isabela continuou, as lágrimas finalmente escapando. André me conhece há anos e mesmo assim, no vernissage, ele me fez perguntas sobre o que eu estava pensando sobre as obras. Porque para ele, minha opinião importa. Para você, eu sou um problema a ser resolvido com dinheiro. Isabela, isso não é justo. Justo? Ela riu sem humor. Sabe o que não é justo? Me apaixonar por um homem que quer me transformar em uma versão domesticada de mim mesma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E o que você quer que eu faça? Rafael perguntou finalmente. Quero que você decida se realmente me quer na sua vida. A mulher real, com todas as minhas complexidades, interesses e opiniões. Ou se você quer uma bonequinha bonitinha que vai te acompanhar em eventos sociais e não vai questionar nada. É claro que eu quero você, a verdadeira. Então prova. Para de tentar me comprar com projetos caros e começa a se interessar genuinamente por quem eu sou. Rafael se aproximou dela. Como? Lê um livro que eu gosto. Vai a uma exposição porque você quer entender, não porque é obrigação social. Me pergunta o que eu penso sobre coisas que não são relacionadas ao trabalho ou casamento. E se eu tentar e ainda assim não conseguir entender seu mundo? Então pelo menos você tentou de verdade. Isabela enxugou as lágrimas. Rafael, eu não preciso que você vire um crítico de arte. Preciso que você me veja como uma pessoa completa, não como um troféu bonito. Você nunca foi um troféu para mim. Não? Então por que você hesitou em me levar à gala da empresa? Por que sua mãe acha que pode me comprar? Por que você cria projetos caros em vez de simplesmente conversar comigo? Cada pergunta era uma punhalada certeira. Rafael percebeu com clareza dolorosa que talvez estivesse tão acostumado a resolver problemas com dinheiro e poder que esquecera como se conectar genuinamente com outra pessoa. Isabela, me dá uma chance real de fazer isso certo. Eu te dei várias chances. Agora eu preciso de uma garantia. Que tipo de garantia? Eu vou para Campinas no final de semana. Visitar meus pais. Quero que você venha comigo. Claro, sem problemas. Não acabei. Quero que você conheça de onde eu venho. Minha família, minha história, minhas origens. E quero que você goste delas. Não por obrigação, mas porque elas fazem parte de quem eu sou. Rafael engoliu em seco. E se você não conseguir genuinamente apreciar de onde eu venho, se você tratar minha família com condescendência, se você não conseguir ver beleza na simplicidade... Isabela pausou. Então talvez devêssemos terminar isso antes que machuquemos um ao outro ainda mais. O ultimato ficou suspenso no ar, como uma sentença. Tudo bem, Rafael disse finalmente. Vamos para Campinas. Enquanto ele saía da sala, Isabela se perguntou se havia acabado de salvar ou destruir o relacionamento deles. Só o fim de semana, diria. A viagem para Campinas começou tensa. Rafael dirigia seu Mercedes pela rodovia Anhanguera, enquanto Isabela olhava pela janela, perdida em pensamentos. O silêncio só foi quebrado quando ela começou a dar direções para o bairro onde crescera. Vira aqui à esquerda, ela disse quando se aproximaram de um conjunto habitacional simples, mas bem cuidado.
Rafael observou as casas pequenas, os quintais com varal de roupa, as crianças brincando na rua. Era um mundo completamente diferente do dele, mas havia algo genuinamente acolhedor naquele ambiente. É ali. Isabela apontou para uma casa amarela com um pequeno jardim na frente. Quando pararam, a porta se abriu, e uma mulher de cerca de 50 anos saiu correndo para abraçar Isabela. Era claramente sua mãe. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso caloroso. Isa, que saudade, minha filha. Mãe, este é Rafael. Sônia Santos olhou para Rafael com curiosidade e calor humano. Rafael, finalmente, Isa falou tanto de você. O prazer é meu, dona Sônia. Dona Sônia, coisa nenhuma. Aqui é tudo na simplicidade. Me chama de Sônia mesmo. Um homem de mãos calejadas e sorriso tímido apareceu na porta. João Santos, o pai de Isabela, cumprimentou Rafael com um aperto de mão firme. Seja bem-vindo, rapaz. Entre, entre. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. Na sala, retratos de família dividiam espaço com alguns desenhos emoldurados, claramente trabalhos de Isabela da época escolar. Rafael notou que cada pedacinho da casa tinha sido cuidado com amor. Rafael, você aceita um cafezinho ou prefere uma cervejinha? Perguntou Sônia. Café seria ótimo, obrigado. Enquanto Sônia ia para a cozinha, João se sentou em sua poltrona e estudou Rafael com olhos curiosos, mas gentis. Então você é o famoso namorado da Isa. Noivo, pai. Isabela corrigiu, sentando-se no sofá ao lado de Rafael. Noivo. João riu. Nossa filha sempre foi de decisões rápidas. Quando tinha 8 anos, decidiu que ia ser artista. Nunca mudou de ideia. Papai. É verdade. Você lembra, Rafael, quando ela ganhou aquele concurso de desenho na escola? Rafael percebeu que não sabia dessa história. Não, conta pra mim. João se animou. Ela tinha uns 10 anos. A escola fez um concurso sobre minha cidade. Todas as crianças desenharam o centro de Campinas, a catedral, os prédios bonitos. Mas a Isa, o que ela desenhou? Rafael perguntou, genuinamente interessado. A oficina onde eu trabalho, com todos os mecânicos, as ferramentas, os carros quebrados, e escreveu: Minha cidade é onde meu pai conserta os sonhos das pessoas. Rafael olhou para Isabela, que estava vermelha de vergonha. E ganhou? Primeiro lugar, João riu. A professora disse que nunca tinha visto uma criança enxergar beleza onde ninguém mais via. Sônia voltou com café e um bolo de cenoura que encheu a casa com seu aroma caseiro. João, para de constranger a menina com essas histórias antigas. Não está constrangendo, dona Sônia, Rafael disse. Estou gostando de conhecer a Isabela criança. Ah, ela sempre foi especial, diferente das outras crianças. Sônia se sentou. Quando estava na adolescência, ficava horas na biblioteca municipal, lendo sobre arte, sobre museus. A gente não entendia muito, mas via que era importante para ela. Vocês a apoiaram sempre? Rafael perguntou. Claro, João respondeu imediatamente. A gente pode não entender muito de arte, mas entende de amor. E via que ela amava aquilo. Mesmo sem saber se daria futuro? Rapaz, João se inclinou para a frente. Futuro não é só dinheiro. É ser feliz fazendo o que se gosta. A Isa sempre soube o que queria. Rafael sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. Inveja? Admiração? Percebeu que nunca havia tido essa certeza sobre seus próprios sonhos. E a faculdade? Ele perguntou. Ai, que orgulho! Sônia se emocionou. Nossa filha na USP, a primeira da família a fazer universidade. Trabalhamos dobrado para ajudar com as despesas. João acrescentou sem um pingo de autopiedade. Mas valia cada centavo vê-la feliz. E vocês iam às exposições que ela organizava na faculdade? Todas, Sônia riu. A gente não entendia muito, mas ia para apoiar. Raíza sempre explicava tudo com tanta paixão que acabava ficando interessante. Rafael olhou para Isabela e viu lágrimas em seus olhos. Vocês sempre acreditaram em mim. Sempre, João disse simplesmente. Durante o almoço, um frango assado delicioso com arroz, feijão e salada, a conversa fluiu naturalmente. Rafael descobriu que João havia servido no exército antes de virar mecânico, que Sônia havia sido professora primária antes de se dedicar à família,
que eles se conheceram numa festa junina e namoraram 3 anos antes de casar. E vocês? Sônia perguntou. Como se conheceram? Rafael e Isabela trocaram olhares. É uma história interessante, Rafael começou, e contou sobre a gala benéfica, mas focando no quanto ficou fascinado pela autenticidade de Isabela. 500 mil reais, João assobiou. Rapaz, você estava mesmo interessado. Estava, e estou. Rafael olhou para Isabela. Sua filha é extraordinária. A gente sabe, Sônia disse com orgulho maternal. Sempre soube que ela ia encontrar alguém especial. À tarde, Isabela levou Rafael para conhecer o bairro. Eles caminharam pelas ruas de sua infância, passaram pela escola onde estudara, pela praça onde brincava. Obrigada, ela disse quando pararam num pequeno parque. Por quê? Por não fingir interesse, por fazer perguntas de verdade, por gostar dos meus pais. Como eu não gostaria? Eles são incríveis. Rafael se sentou num banco ao lado dela. Isabela, eu entendi algo hoje. O quê? Por que você é como é? Sua força, sua autenticidade, sua capacidade de ver beleza em lugares simples, vem de onde você cresceu, do amor que recebeu. E isso te assusta? Não, me humilha. Rafael pegou a mão dela. Eu cresci com tudo material que podia querer, mas nunca tive o que você teve. Pais que me amaram incondicionalmente, que acreditaram em mim, que me apoiaram só porque me amavam. Rafael, entendo agora por que André disse que eu não te conheço, porque eu estava tentando te encaixar no meu mundo em vez de entender o seu. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando crianças brincarem no parquinho. Posso te perguntar uma coisa? Rafael disse. Claro. Se você pudesse fazer qualquer coisa na vida sem se preocupar com dinheiro ou praticidade, o que seria? Isabela sorriu. Criar programas culturais em comunidades carentes, levar arte para lugares onde as pessoas nunca tiveram acesso, mostrar para crianças como eu era que elas podem sonhar grande. E por que não faz isso? Porque preciso trabalhar para viver. Rafael ficou quieto por um longo momento. E se eu te dissesse que podemos fazer isso acontecer? Não como patrão oferecendo um projeto para a funcionária, mas como parceiro apoiando os sonhos da mulher que ama. Isabela o olhou nos olhos e viu algo diferente. Não o CEO tentando resolver um problema, mas o homem que amava tentando entender a mulher que amava. Você realmente entendeu, não foi? Estou tentando, quero continuar tentando. Rafael se levantou e estendeu a mão para ela. Vem, quero pedir sua mão aos seus pais. Do jeito certo. Enquanto caminhavam de volta para casa, Isabela soube que aquele havia sido o momento decisivo. Rafael finalmente havia visto quem ela realmente era e decidira amá-la exatamente assim. De volta à casa dos pais, Rafael pediu para conversar com João e Sônia em particular. Isabela ficou na cozinha fingindo organizar louças, mas claramente tentando escutar a conversa da sala. Seu João, dona Sônia. Rafael começou visivelmente nervoso. Eu gostaria de pedir formalmente a mão da Isabela em casamento. João e Sônia trocaram olhares divertidos. Rafael, João disse gentilmente, vocês já são noivos. A Isa já aceitou. Eu sei, mas quero fazer isso direito, do jeito tradicional. Rafael respirou fundo. Quero que vocês saibam que eu amo sua filha, não pelo que ela pode me dar, mas por quem ela é. E quero prometer que vou passar o resto da vida tentando merecer esse amor. Sônia se emocionou. Rafael, querido, a gente vê nos seus olhos que você ama nossa filha, e mais importante, vemos nos olhos dela que ela te ama também. Mas vocês acham que somos muito diferentes? João refletiu por um momento. Rafael, você quer uma resposta honesta? Quero. Vocês são diferentes, sim, muito diferentes. Mas sabe o que percebi hoje? Vocês se complementam. Raíza te ensina a ver beleza nas coisas simples, e você dá para ela as asas que ela precisa para voar alto. Além disso, Sônia acrescentou, diferenças podem ser riqueza em um casamento, desde que haja respeito mútuo. E vocês acham que eu respeito ela? Hoje sim, João disse diretamente. No começo não tinha certeza, mas vendo como você fez perguntas sobre ela, como se interessou pela nossa família, como olha para ela, agora vejo que você respeita.
Rafael sentiu um alívio enorme. Então eu tenho a bênção de vocês? Tem, Sônia disse, levantando-se para abraçá-lo. E tem nosso amor também. Você faz parte da família agora. Isabela apareceu na sala com lágrimas nos olhos. Escutaram tudo isso? Como você também escutou da cozinha, João riu. Pai! Rafael se levantou e se ajoelhou diante de Isabela, tirando do bolso uma caixinha pequena. Isabela Santos, você aceita se casar comigo? De verdade dessa vez? Ela olhou para o anel, simples, elegante e perfeito, e depois para o homem que amava, ajoelhado na sala modesta de seus pais. Sim, 1000 vezes sim. O anel era perfeito, e Rafael explicou. Escolhi algo simples, porque aprendi que as coisas mais belas são as mais verdadeiras. Eles jantaram em família, e pela primeira vez, Rafael se sentiu verdadeiramente parte de algo maior que ele mesmo. A conversa fluiu naturalmente, com João contando histórias engraçadas da adolescência de Isabela e Sônia, mostrando álbuns de fotos. Olha ela aqui na formatura da escola. Sônia mostrou uma foto de Isabela, aos 18 anos, radiante em seu uniforme. Já sabia que ia para a USP estudar arte. E essa aqui, João apontou para outra foto. Primeiro dia de faculdade. Estava nervosa, mas determinada. Rafael olhava cada foto com interesse genuíno, construindo em sua mente a história da mulher que amava. Cada imagem o ajudava a entender melhor quem ela era, de onde vinha sua força e determinação. Rafael, Sônia disse quando estava guardando os álbuns, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que mudou entre a primeira vez que a Isa falou de você e hoje? Rafael pensou na pergunta. Eu parei de tentar fazer ela se encaixar na minha vida e comecei a querer fazer parte da dela. Essa é a resposta certa, João aprovou. Naquela noite, no pequeno quarto de hóspedes, Rafael e Isabela conversaram até tarde. Obrigada, ela disse, aninhada em seus braços. Pelo quê? Por vir aqui. Por conhecer minha família de verdade. Por fazer perguntas que importam. Obrigado você por me dar essa chance. Por não desistir de nós quando eu estava sendo um idiota. Você não estava sendo idiota. Estava sendo limitado. É uma forma gentil de dizer idiota. Isabela riu. Rafael, posso te confessar uma coisa? Qualquer coisa. Eu estava com medo de que você olhasse para minha família e visse pobreza, simplicidade demais, que se envergonhasse. Como eu poderia? Eles me receberam com mais carinho em um dia do que minha própria família demonstrou em anos. Eles gostaram de você. E eu gostei deles. Muito. Rafael a beijou suavemente. Isabela, quero que nossos filhos conheçam os avós dos dois lados. Quero que cresçam sabendo valorizar tanto o sucesso quanto a simplicidade. Nossos filhos? Você não quer? Quero. Só não sabia que você já pensava nisso. Hoje eu pensei em muitas coisas. Em como quero que seja nossa vida, nossa família, nosso futuro. Rafael se apoiou no cotovelo para olhá-la melhor. E quero que tudo seja real, autêntico, como você. Na manhã seguinte, antes de partirem, Sônia fez questão de preparar um café da manhã completo. Para a viagem, ela disse, mas todos sabiam que era sua forma de demonstrar amor. João puxou Rafael para um canto. Cuida bem da nossa menina. Vou cuidar, prometo. E deixa ela cuidar de você também. Casamento é via de mão dupla. Vou deixar. Na despedida havia lágrimas e abraços apertados. Venham sempre, Sônia disse. Esta casa é de vocês dois agora. Durante a viagem de volta para São Paulo, Rafael dirigia em silêncio pensativo. No que está pensando? Isabela perguntou. Em como quero que nosso casamento seja como o dos seus pais. Simples, verdadeiro, baseado em amor de verdade. Não vai ser simples. Você tem uma empresa para tocar, responsabilidades, mas pode ser verdadeiro. E é isso que importa. Enquanto São Paulo aparecia no horizonte, ambos sabiam que haviam passado por uma transformação fundamental. Finalmente estavam prontos para construir uma vida juntos, baseada em quem realmente eram, não em quem achavam que deveriam ser. A mudança em Rafael era visível para todos. No escritório, ele estava mais relaxado, mais acessível. Parava para conversar com funcionários que antes nem notava, fazia perguntas sobre projetos
que antes delegava completamente. Isabela observava essa transformação de seu novo escritório, sorrindo ao ver o homem que amava se tornando mais humano. Ele está diferente, Fernanda comentou durante o almoço, mas real. Está, Isabela concordou. Acho que ele finalmente entendeu que poder não significa distância. A primeira grande prova veio quando André apareceu no escritório na quinta-feira. Ele havia conseguido o contrato com a Renováveis e vinha para a reunião de fechamento. Isabela estava em sua sala quando a secretária anunciou sua chegada. Rafael, que estava revisando contratos com Pedro, levantou os olhos quando soube da presença de André. O ciúme antigo tentou se manifestar, mas ele o controlou. Havia aprendido algo importante em Campinas: confiança. Pedro, pode chamar o Sr. André para minha sala? E chama a Isabela também. Acho que ela pode contribuir para a discussão sobre a parte cultural do projeto. Pedro não disfarçou a surpresa. Rafael nunca misturava negócios com vida pessoal. Na sala de reuniões, a dinâmica foi completamente diferente da última vez. Rafael cumprimentou André com cortesia genuína e incluiu Isabela na discussão desde o início. André, o projeto de vocês menciona um componente cultural. Isabela tem expertise nessa área e pode oferecer insights valiosos. André, claramente surpreso com a mudança de postura, apresentou os planos. Era um projeto de energia solar para comunidades carentes, com um componente educacional e cultural para ensinar sustentabilidade através da arte. É brilhante, Isabela disse, analisando os documentos. Usar arte para educar sobre sustentabilidade é uma abordagem inovadora. Foi inspirado nas nossas conversas na faculdade, André admitiu, sobre arte com propósito social. Rafael, em vez de se sentir ameaçado, se interessou genuinamente. Como exatamente funcionaria essa parte cultural? André explicou. E Rafael fez perguntas inteligentes, demonstrando interesse real no conceito. Isabela ficou impressionada, vendo-o se engajar com ideias que antes consideraria abstratas demais. Temos uma sugestão, Rafael disse ao final da apresentação. A Renováveis gostaria de expandir este projeto. Isabela pode coordenar a parte cultural, criando um modelo que possamos replicar em outras comunidades. Seria incrível, André disse, mas olhou diretamente para Isabela. Você toparia trabalhar comigo nesse projeto? Com vocês, Rafael corrigiu gentilmente. Seria uma parceria tripla. Depois que André saiu, Isabela ficou sozinha com Rafael. Obrigada, ela disse. Por quê? Por confiar em mim, por não fazer aquela cena de ciúme. Aprendi que ciúme é sobre insegurança, e não tenho motivos para ser inseguro. Rafael se aproximou dela. Além disso, vi como seus olhos brilharam falando daquele projeto. É isso que você quer fazer, não é? É parte do que quero fazer. Então vamos fazer acontecer. Naquela noite, eles jantaram em casa. Rafael havia aprendido a cozinhar pratos simples e insistia em preparar o jantar 2 vezes por semana. Enquanto preparavam uma salada juntos, Isabela trouxe um assunto delicado. Rafael e sua mãe. Ele pausou cortando tomates. O que tem ela? Vocês não se falam desde o vernissage. Isso me incomoda. Isabela, ela foi horrível com você. Foi, mas é sua mãe. E em breve será minha sogra. Isabela encostou no balcão. Acho que devíamos tentar uma reaproximação. Ela nunca vai mudar de opinião sobre você. Talvez não, mas posso tentar mudar a opinião dela. Rafael a olhou ceticamente. Como? Sendo eu mesma. Sem defensivas, sem provocações, só sendo quem sou. É arriscado. Ela pode ser cruel. Posso lidar com crueldade. Não posso lidar com ser a razão da sua separação da sua família. Rafael refletiu por um momento. Tudo bem, mas fazemos isso juntos. No sábado seguinte, eles foram até a mansão de Helena Mendonça, nos Jardins. A casa era imponente, cheia de arte cara e decoração impecável, mas fria, sem o calor humano da casa dos pais de Isabela. Helena os recebeu com surpresa mal disfarçada. Rafael, senhorita Santos. Senhora Mendonça, Isabela respondeu educadamente. Obrigada por nos receber. Não sabia que tinham marcado. Não marcamos, Rafael admitiu. Queríamos conversar com a senhora. Helena os levou para o salão principal. Café foi servido em porcelana finíssima,
que provavelmente custava mais que o salário mensal de Isabela. Do que queriam falar? Rafael começou a responder, mas Isabela o interrompeu gentilmente. Senhora Mendonça, eu gostaria de me desculpar. Helena arqueou uma sobrancelha. Desculpar? Por quê? Por ter sido defensiva no nosso primeiro encontro. Por não ter tentado entender suas preocupações como mãe. Interessante. Helena se recostou na poltrona. Continue. A senhora tem razão sobre uma coisa. Eu não nasci neste mundo. Não conheço as regras, as expectativas, as responsabilidades, mas estou disposta a aprender. E por que deveria se importar em aprender? Porque amo seu filho. E porque, querendo ou não, vamos ser família. Helena estudou Isabela por um longo momento. E o que exatamente você espera de mim? Nada. Só uma chance de mostrar que não sou sua inimiga. Que quero o melhor para Rafael, assim como a senhora. O melhor para Rafael seria uma esposa apropriada. Talvez. Ou talvez seja uma esposa que o ame incondicionalmente e o desafie a ser melhor. Isabela se inclinou para a frente. Senhora Mendonça, eu vi Rafael antes de me conhecer. Ele era bem-sucedido, poderoso, mas não era feliz. Agora ele é tudo isso e também é feliz. Felicidade é temporária. Responsabilidades são permanentes. Não discordo, mas responsabilidades são mais fáceis de carregar quando você tem alguém que acredita em você ao seu lado. Helena ficou em silêncio por um momento. Você é inteligente, mais do que eu esperava. Obrigada? Não foi necessariamente um elogio. Helena sorriu friamente. Mas também não foi um insulto. A conversa continuou por mais uma hora. Helena testou Isabela sobre etiqueta social, conhecimentos culturais, expectativas familiares. Isabela respondeu honestamente, admitindo quando não sabia algo, mas demonstrando disposição para aprender. Uma última pergunta, Helena disse quando se preparavam para partir. O que você fará se descobrir que ser parte desta família é mais difícil do que imagina? Vou enfrentar as dificuldades. Ao lado do Rafael. E se ele decidir que você não vale os problemas? Isso não vai acontecer. Mas se acontecesse, eu sobreviveria. Sou mais forte do que pareço. Na porta, Helena se dirigiu a Rafael. Ela é diferente do que eu pensava. Melhor ou pior? Diferente. Helena olhou para Isabela. Senhorita Santos, não posso dizer que aprovo completamente esta união, mas posso dizer que respeito sua coragem. No carro, Rafael pegou a mão de Isabela. Como se sente? Como se tivesse acabado de fazer uma prova oral para entrar na família. E acha que passou? Acho que consegui nota suficiente para não ser reprovada. Rafael riu. É um começo. É um começo, ela concordou. E às vezes, um começo é tudo que você precisa para construir uma ponte sobre um abismo. 6 meses depois, a igreja da Sé estava decorada com flores brancas e douradas. Isabela havia escolhido a Catedral Histórica porque queria que o casamento tivesse raízes na tradição paulistana, mas também porque a grandeza do local simbolizava a magnitude do amor que sentia por Rafael. No camarim improvisado na sacristia, Isabela terminava de se arrumar com a ajuda de Valéria, Fernanda e sua mãe. O vestido era simples, mas elegante, seda branca com detalhes bordados à mão, escolhido por ela mesma em um ateliê no Bexiga. Está linda, filha, Sônia disse com lágrimas nos olhos. Parece uma princesa. Princesa do povo, Fernanda brincou, que conquistou o príncipe empresarial. Valéria, sempre prática, verificou a maquiagem de Isabela pela última vez. Pronta para virar senhora Mendonça? Isabela olhou para si mesma no espelho. Em 6 meses, havia passado por uma transformação sutil, mas profunda. Continuava sendo ela mesma, mas havia ganhado uma confiança nova, uma serenidade que vinha de se conhecer completamente e ser amada exatamente como era. Pronta, ela respondeu. Do outro lado da igreja, Rafael ajustava a gravata com mãos ligeiramente trêmulas. Pedro, seu padrinho, observava divertido. Nervoso? Apavorado, Rafael admitiu. E se ela mudar de ideia no último minuto? Não vai mudar. Vi como ela olha para você. Como? Como se você fosse a resposta para todas as perguntas que ela já fez na vida. João Santos apareceu no camarim dos homens, impecável em seu terno alugado. Rafael, posso falar com você 1 minuto?
Eles se afastaram para um canto. Queria te agradecer, João disse. Agradecer por quê? Por fazer minha filha feliz, por ver nela o que a gente sempre viu, João continuou. Uma mulher extraordinária que merece ser amada do jeito que ela é. Rafael sentiu um nó na garganta. Seu João, foi ela quem me transformou. Eu é que tenho que agradecer. Então cuidem um do outro. É isso que faz um casamento dar certo. Os órgãos da igreja começaram a tocar a marcha nupcial. Rafael sentiu o coração disparar. Era a hora. Ele caminhou até o altar, vendo a igreja lotada. Executivos da empresa ao lado de artistas da Vila Madalena. Investidores argentinos conversando com mecânicos de Campinas, a alta sociedade paulistana misturada com professores e estudantes. Era exatamente o que eles haviam sonhado, seus dois mundos se unindo. Helena Mendonça estava na primeira fileira, elegante em seu vestido azul marinho. Nos últimos meses ela havia aceitado gradualmente Isabela, não com entusiasmo, mas com respeito. Era o máximo que se podia esperar, e Isabela estava satisfeita com isso. As portas da igreja se abriram. Primeiro vieram as madrinhas, Valéria e Fernanda, radiantes em seus vestidos rosa claro. Depois os pais de Isabela, caminhando orgulhosos pelo corredor central. E então, Isabela apareceu na entrada da igreja e Rafael esqueceu como respirar. Ela estava absolutamente deslumbrante. O vestido realçava sua beleza natural, mas era seu sorriso, radiante, confiante, apaixonado, que iluminou todo o ambiente. Ela caminhava sozinha, como havia insistido, porque queria chegar ao altar por sua própria escolha, não ser entregue como uma propriedade. Cada passo que ela dava em direção a ele parecia uma eternidade. Rafael via no rosto dela todas as emoções que sentia: amor, nervosismo, alegria, certeza. Quando finalmente chegou ao altar e ele pegou sua mão, sussurrou: "Você está perfeita." "Você também," ela sussurrou de volta. Padre Marcelo, um homem jovem e carismático que eles haviam escolhido por sua abordagem moderna, começou a cerimônia com palavras sobre amor verdadeiro, transcendendo diferenças sociais. "Rafael e Isabela," ele disse, "vocês se conheceram em circunstâncias inusitadas, de mundos aparentemente opostos. Mas hoje estão aqui porque descobriram que o amor não conhece fronteiras de classe, origem ou expectativas sociais." Durante os votos, Rafael foi o primeiro. "Isabela, quando te vi naquele palco, pensei que estava pagando por um jantar, mas na verdade estava investindo no resto da minha vida. Você me ensinou que sucesso sem felicidade é apenas ruído, que poder sem amor é apenas solidão. Prometo passar cada dia tentando merecer o amor que você me dá, apoiando seus sonhos e crescendo ao seu lado. Te amo não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é." As lágrimas corriam livres pelo rosto de Isabela quando chegou sua vez. "Rafael, você me perguntou uma vez se 500 mil reais era muito por um jantar. Hoje eu respondo, foi uma pechincha por uma vida inteira de amor. Você me ensinou que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que é possível ter sucesso sem perder a alma. Prometo te desafiar a ser sempre melhor, te apoiar nos momentos difíceis e te amar incondicionalmente. Juntos, somos mais fortes que separados." Quando o padre pronunciou as palavras finais, "Vocês podem se beijar", Rafael e Isabela se beijaram com a paixão de quem sabia que havia vencido todas as adversidades para chegar até ali. A igreja explodiu em aplausos. Até Helena estava chorando discretamente. A festa foi no Terraço Itália, com vista panorâmica para São Paulo. A decoração misturava a elegância sofisticada com toques artísticos que Isabela havia escolhido, um reflexo perfeito da união de seus mundos. Durante o jantar, André se aproximou do casal. "Parabéns," ele disse sinceramente. "Vocês provaram que o amor pode superar qualquer obstáculo." "André," Isabela se levantou para abraçá-lo. "Obrigada por não desistir da nossa amizade. Nunca desistiria." E Rafael, ele se dirigiu ao marido de Isabela. "Cuida bem dela. Ela merece toda a felicidade do mundo." "Vou cuidar," Rafael prometeu, estendendo a mão. "E espero que possamos ser amigos de verdade." "Já somos," André respondeu apertando a mão firmemente.
Durante as valsinhas, Rafael e Isabela dançaram colados, sussurrando segredos um no ouvido do outro, rindo de piadas particulares, perdidos em seu próprio mundo. Senhora. Mendonça, Rafael disse testando o novo nome. Ainda está estranho, ela admitiu, mas gosto do som. Se arrepende de alguma coisa? De nada. E você? Só de ter demorado tanto para encontrar você. Helena se aproximou do casal durante uma pausa na música. Isabela, ela disse formalmente, gostaria de conversar com você um minuto. Elas se afastaram para um canto mais reservado. Isabela esperou, preparada para qualquer coisa. Eu estava errada sobre você, Helena disse abruptamente. Como assim? Achei que você era uma oportunista, uma jovem ingênua que queria se aproveitar do meu filho. Helena pausou. Mas nos últimos meses, vi como você o transformou, como ele se tornou mais humano, mais feliz, e vi também como você não mudou quem é para se adequar ao nosso mundo. Isabela não sabia o que dizer. Não estou pedindo para sermos melhores amigas, Helena continuou, mas estou reconhecendo que você é boa para ele, e que ele é feliz contigo. Para uma mãe, isso deveria ser suficiente. Obrigada, Helena. Isso significa muito para mim. E Isabela, pode me chamar de Mãe Helena, se quiser. Foi a primeira vez que Isabela viu Helena sorrir com genuína calidez. Mais tarde, quando a festa estava no auge, Rafael subiu ao palco para fazer um discurso. Amigos, família, ele começou, sua voz ecoando pelo salão. Há 6 meses paguei R$500.000 por um jantar com uma desconhecida. Hoje percebo que foi o melhor investimento da minha vida. Risos e aplausos ecoaram pelo salão. Isabela me ensinou que existe algo mais poderoso que dinheiro, autenticidade, algo mais importante que poder, amor, e algo mais valioso que sucesso, felicidade. Rafael olhou diretamente para sua esposa. Ela me ensinou que 2 pessoas podem vir de mundos completamente diferentes e ainda assim construir um mundo próprio, melhor que qualquer um dos 2 mundos originais. Ele pausou, emocionado. Para todos vocês que estão aqui hoje, executivos e artistas, empresários e professores paulistanos e campineiros, obrigado por provarem que o amor pode unir qualquer diferença. Vocês são a prova de que a vida é mais rica quando misturamos mundos em vez de separá-los. O discurso terminou com uma ovação de pé. À meia-noite, quando a festa estava terminando, Rafael e Isabela subiram ao terraço mais alto do prédio, sozinhos, para contemplar São Paulo iluminada a seus pés. Veja, Isabela apontou para o edifício Copan ao longe. Foi lá que tudo começou de verdade. Na nossa primeira jantar no Sky. Não, Rafael a corrigiu, puxando-a para mais perto. Começou quando você subiu naquele palco, quando teve coragem de ser você mesma, mesmo estando apavorada. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a vista e a presença um do outro. Rafael, posso te contar um segredo? Qualquer coisa. Naquela noite, no leilão, quando você ofereceu R$500.000, por um segundo, fiquei furiosa. Furiosa? Por quê? Porque pensei que você estava comprando uma fantasia, uma noite com uma garota autêntica para se divertir. E agora? Agora sei que você estava investindo em nosso futuro, mesmo sem saber. Isabela se virou para encará-lo. Você não comprou uma noite comigo, Rafael. Comprou a chance de descobrirmos quem realmente somos quando estamos juntos. E quem somos? Somos mais fortes, mais corajosos, mais completos. Ela sorriu. Somos nós. Rafael a beijou suavemente, com a cidade de São Paulo como testemunha silenciosa de seu amor. Epílogo, 5 anos depois. O escritório de Isabela na Fundação Arte em Energia ocupava todo o 10º andar de um prédio no centro de São Paulo. Pelas janelas, ela podia ver a cidade que havia se tornado verdadeiramente sua. Não apenas o local onde morava, mas o lugar onde havia construído uma vida significativa. A fundação, criada em parceria entre a Renováveis Paulistas S.A. e várias organizações culturais, já havia beneficiado mais de 50 comunidades carentes com programas que misturavam educação ambiental e arte. O projeto piloto com André havia se tornado modelo nacional. Naquela tarde de terça-feira, Isabela estava revisando propostas para novos projetos,
quando Rafael apareceu na porta com um buquê de flores do campo e um sorriso travesso. Senhora Mendonça, tem um minuto para seu marido? Sempre, ela respondeu, levantando-se para beijá-lo. Como foi a reunião com os prefeitos do interior? Incrível! Aprovaram o projeto para 15 cidades. Vamos levar arte e sustentabilidade para mais de 100.000 crianças. Estou orgulhoso de você, Rafael disse, e ela soube que era sincero. E você? Como foi a apresentação para os investidores japoneses? Fechamos o contrato. A Renováveis vai fornecer energia limpa para 3 províncias. Ele pausou. Mas sabe o que mais me deixou feliz? O quê? Durante a apresentação mencionei nossos programas sociais como diferencial competitivo. Os japoneses ficaram impressionados. Disseram que é exatamente o tipo de responsabilidade social que procuram em parceiros. Isabela sorriu. Quem diria que fazer o bem seria bom para os negócios também? Você diria, sempre disse. Eles caminharam juntos até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Rafael, lembra da nossa conversa no terraço do Itália na noite do casamento? Claro, por quê? Você me perguntou se eu me arrependia de alguma coisa, e você disse que não. Ainda não me arrependo, nem de um segundo. Isabela pegou a mão dele. Mas tenho uma novidade que pode mudar tudo. Rafael sentiu o coração acelerar. Que tipo de novidade? Isabela sorriu, aquele sorriso radiante que o havia conquistado 5 anos atrás. Do tipo que vai precisar de um berçário no apartamento. Por um momento, Rafael não processou a informação. Depois, seus olhos se arregalaram. Você está grávida, de 2 meses. Rafael a pegou no colo e a girou pela sala, rindo como um adolescente. Quando a colocou no chão, estava com lágrimas nos olhos. Tem certeza? Absoluta. Fiz 3 testes. Como se sente? Animada, apavorada, feliz, preocupada. Isabela riu. Todas as emoções possíveis ao mesmo tempo. E o trabalho? A fundação? Vou continuar trabalhando. Talvez criemos um programa de arte para gestantes e bebês, ela brincou. Rafael a beijou com toda a paixão que sentia. Eu te amo, Isabela Mendonça. Eu também te amo, Rafael Mendonça. Naquela noite, eles jantaram no terraço de seu apartamento. Cobertura que haviam comprado no Copacabana, com vista para o skyline paulistano. Era menor que a mansão onde Rafael crescera, mas estava cheio de vida, arte e memórias felizes. Como você acha que será? Rafael perguntou, colocando a mão na barriga ainda lisa de Isabela. Espero que seja curioso como você e determinado como eu. Espero que seja gentil como você e corajoso como você. Rafael, você também é corajoso. Foi corajoso me escolher quando todo mundo disse que era loucura. Não foi coragem. Foi instinto de sobrevivência. Eu sabia que sem você seria apenas uma casca vazia de sucesso. Isabela se aninhou nos braços dele, observando as luzes da cidade se acenderem uma a uma na escuridão crescente. Sabe o que é engraçado? Ela disse. O quê? Naquela noite, quando subi ao palco, estava mortificada. Achava que estava sendo humilhada, transformada em espetáculo. E agora? Agora vejo que foi o momento mais importante da minha vida. O momento em que deixei de me esconder e me mostrei ao mundo. E ao você? Para mim também foi o momento mais importante. Foi quando vi que existia algo real em meio a tanto artificial. Eles ficaram em silêncio por um momento, perdidos em suas memórias e sonhos. Rafael? Você acha que nosso filho vai entender nossa história quando crescer? Vai entender que o amor verdadeiro sempre vale qualquer preço. Que coragem é escolher ser você mesmo, mesmo quando é difícil. E que às vezes as melhores coisas da vida começam quando você aceita subir no palco da vida e mostrar quem realmente é. Isabela sorriu, tocando instintivamente a barriga. Acho que vou contar essa história para ele desde pequeno. E qual vai ser a moral da história? Que 500 mil reais foi uma pechincha absoluta por uma vida inteira de felicidade. Rafael riu. E que algumas coisas que parecem loucura no momento se revelam as decisões mais sensatas da vida. Enquanto São Paulo brilhava infinita ao redor deles, Rafael e Isabela Mendonça saborearam a certeza de que haviam construído algo belo e duradouro. Não apenas um casamento, mas uma parceria verdadeira.
Não apenas amor, mas compreensão mútua. Não apenas sucesso individual, mas impacto conjunto no mundo. 5 anos depois, eles sabiam que a aposta havia valido cada centavo, cada desafio, cada momento de incerteza. Porque o amor verdadeiro não se compra, se constrói, dia após dia, escolha após escolha, momento autêntico após momento autêntico. E às vezes tudo começa quando você tem coragem suficiente para subir ao palco da vida e mostrar quem realmente é. Algumas coisas que parecem impossíveis são apenas oportunidades disfarçadas, esperando por alguém corajoso, o suficiente para acreditar que o amor pode transformar mundos inteiros. A cidade que os havia unido agora testemunhava a continuação de sua história. Uma história que começara com uma jovem corajosa, subindo a um palco, e um homem solitário, decidindo apostar tudo em um momento de autenticidade.